Olá, meus queridos do quarto ano. Estamos novamente juntos com a aula de matemática. E na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos corrigir as atividades da aula passada e eu vou explicar para vocês novos assuntos sobre frações para fazermos as atividades juntos na aula Zoom. Então, veja só. No número 1, nós vamos representar uma fração. No número 1 tem assim, ó, da página 165. Então, página 165, número 1. No número 1 eu tenho assim, ó. Se esse recipiente estivesse totalmente cheio de cereal, você representaria essa quantia com o número 1. Por tratar-se de uma botija inteira ou completa. No entanto, se apenas a primeira parte do recipiente estivesse cheia, como você representaria esta quantidade? Então, vocês podem ver que do lado dessa botija tem uma reguinha dividida em 4. Se ela tem dividida em 4, então eu já sei que o meu denominador vai ser 4. E a parte que está cheia, apenas uma parte. Então, número 1, 1/4. Agora, vamos à página 166. Na página 166, o número 2, ele tem assim, ó. Observe a imagem e responda o que se pede. Na imagem, o senhor Israel, ele está com a jarra de suco e com 2 copos. E ele colocou todo o suco nos copos. Aí ele disse assim, ó. 1 é pouco, mais 2 é demais. Então, um copo só é pouco, mais 2 copos é demais. Para um só, ia sobrar suco. E para encher 2 copos, iam faltar suco. Por que o seu Manuel está dizendo que 1 é pouco, mais 2 é demais? Por quê? Porque a quantidade de suco... encheu um copo e não 2 copos. Então, olha só, encheu um copo e não dava para encher 2 copos. Então, para 1 é muito, mas para 2 é pouco. Por isso que ele disse isso. Agora vem na letra B. Letra B. Na letra B, está mandando você marcar na reta numérica. Marque na reta a seguir a posição que representa a quantidade de copos que o senhor Israel conseguiu encher de suco. Então, olha só. Aqui está a reta numérica. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui marcando... Ó, tenho aqui marcando isso daqui. Então, eu sei que nesse daqui eu tenho, ó, 0, 1, 2 e aqui o 3. Então, vamos até o 3. Até o 3 aqui. Aí tá mandando você marcar o total que representa os copos de suco. 1 inteiro, que é desse 1, e a metade do outro copo. Então, ó, ele pegou o 1 todo e veio aqui, ó, a metade do segundo copo. Não foi o segundo copo completo, foi apenas a metade. Então, vocês vão circular esse tracinho aqui do meio, que está representando a metade do copo. Esse letra C é pessoal, então eu não vou colocar aqui para correção. Página 167. Vou colocar aqui, ó, página 167. Na página 167, nós vamos fazer o que está pedindo, que é a representação de fração, o número 4. Número 4 tem assim, ó, Mateus disse ao vovô, eu gostaria de ter a metade do seu conhecimento. Pinte a fração da imagem que representa a metade. Então, olha só. A primeira
essa imagem dividida no meio. Então, metade. Metade significa um meio, que é a metade. Então, você vai pintar a metade da figura. Letra B. Se para obter a metade, eu tenho que dividir, ou um meio, é preciso dividir em duas partes iguais e usar apenas uma delas. O que significa 1/10? Então, 1/10, o que ele significa? Dividir em 10 partes e tomar uma parte. Então, dividir em 10 partes e tomar uma parte. Aí na letra C tem assim, ó. Agora na letra C, você vai pintar a fração da imagem que representa 1/10. Então aqui, ó, ela foi dividida em 10 partes. Foi dividida em 10 partes e você vai pintar uma parte desses 10 que está aí. Então, 1/10. Já vimos, então, como é que a gente lê essas frações. Número 5. Vou colocar o número 5 aqui, ó. Número 5. No número 5 tem assim. O avô de Tarsis encontrou uma folha contendo o desenho de 9 carrinhos, exatamente iguais. Porém, apenas 5 deles estavam pintados. Qual é a representação numérica em forma de fração da quantia de carrinhos pintados em relação ao total de carrinhos? Então, veja só. Total de carrinhos, a gente já viu, 9 carrinhos. Carrinhos pintados, 5 carrinhos. Então, resposta 5/9, a resposta do número 5. Agora, para a página 168. Já corrigimos, ó. 165, 166, 167 e agora página 168. Na página 168, o número 6. Número 6. No número 6 tem assim. Em quantos pedaços iguais deve ser dividido o bolo para que todos possam prová-lo e não sobre nenhum pedaço? Então, a letra A. Quantos pedaços de bolo? São 8 pedaços de bolo. Letra B. Letra B. Que fração representa cada pedaço? Cada pedaço, 1/8, porque ele foi dividido em 8 partes. Então, 1/8. Letra C. Como se lê esta fração? Nós lemos 1/8. 1/8. Letra D. Letra D. Que fração representa 3 pedaços do todo? 3 pedaços de bolo, 3/8. Letra E. Letra E. Que fração representa o bolo inteiro? 8/8. Letra F. Letra F. Se o mesmo bolo fosse dividido entre 10 pessoas, que fração representaria um pedaço dele? 1/10. 1/10. A letra G. Letra G. Como o bolo dividido entre 10 pessoas, o tamanho da fatia aumentaria ou diminuiria? O tamanho da fatia ia diminuir, porque a gente ia dividir, diminuiria. Porque a gente ia dividir, diminuiria. A gente ia dividir em mais partes. Se vai dividir em mais partes,
os pedaços vão ficar menores. E a letra H? Letra H. Na letra H tem aí, ó, que fração representa o pedaço maior de bolo? 1/8 ou 1/10? Então, 1/8 é maior que 1/10. É o que eu expliquei. Quanto é menos dividido, maior o pedaço. Número 7. Aqui o número 7. Relacione cada figura ao valor correspondente. Eu tenho aqui 4 frações. Todas elas estão divididas em 4 partes. Então, ó, 4 frações, todas 4 divididas em 4 partes. A primeira fração, eu pintei uma parte. Então, eu tenho 1/4. A segunda fração está pintada 2 partes. Então, 2/4. A terceira fração está pintada 3 partes, 3/4. E a última fração, ela está toda pintada. Se ela está toda pintada, então ela é 1 inteiro ou 4/4. Então, olha só, o número 7 é a representação de fração, não esqueça. Divide o de baixo, que é o denominador, e toma o de cima, que é o numerador. Então, desse jeito aí, a gente tem o número 7. Letra A. Qual é o valor correspondente? Letra A. Qual é o valor correspondente a 4/4? Então, o valor correspondente é 1 inteiro. Ela toda, ela inteira. Letra B. Letra B. O que significa 4/4? Então, olha só, o que ele significa? Que ele foi dividido. Foi dividido em 4 e tomados 4. Então, foi dividido em 4 partes e foi tomados 4 partes ou tomadas 4 partes. Então, 4/4 significa isso daí. Agora, a página 169. Página 169. Na página 169, ele vem pedindo para a gente analisar as imagens e responder as questões. Então, número 8, letra A. Na letra A tem assim, ó. Que cor representa 5/6? 5/6 é a amarela. Porque a amarela foi dividido em 6 e pintado 5. Então, 5/6. A letra B. Que fração, que cor representa 4/4 ou 1 inteiro? Essa daqui, a cor que representa é a cor verde. Por quê? Ele dividiu em 4 e usou 4 partes. Agora, letra C. Que cor representa 9/12? Esta cor é representada, essa fração é representada pela cor rosa. Por quê? Dividiu em 12 e pintou 9. Número 9 agora. Número 9. No número 9 tem assim. Observe as partes da fração e complete corretamente as afirmativas a seguir. A gente vai dizer quando é que é o numerador e quando que é o denominador. Então, letra A. Chama-se o número que representa as partes tomadas da figura. Se as partes tomadas é aquelas partes que eu pintei, então é numerador.
E a letra B chama-se o número que representa a quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, isso daqui é denominador, indica quantas partes ele foi dividido, denominador. Página 170. Na página 170, número 10, ele está falando sobre leitura de frações. Leitura de frações. Como é que a gente lê as frações? Eu já expliquei para vocês que para a gente ler uma fração, a parte de cima, que é o numerador, ele não muda. O que vai mudar é o denominador. O que vai mudar é o denominador. Então, veja só. A letra A já está respondido, que é 1 sobre 2 significa 1 meio. 1 meio. Aí eu venho com a letra B. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Como é que eu leio? 1 terço. Depois eu tenho 1 sobre 4. Deixa eu só apagar aqui. Vou botar. Um sobre 4. Aqui, ó. 1 sobre 4. Eu leio 1 quarto. A outra, 1 sobre 5. 1 sobre 5. Eu leio 1 quinto. O outro, 1 sobre 6. 1 sobre 6. Eu leio 1 sexto. 1 sexto. Então, aí está a leitura de algumas frações. Do outro lado, 7 sobre 10. 7 sobre 10. Aí, eu vou ler 7 décimos. Depois eu tenho 5 sobre 8. 5 sobre 8. 5 sobre 8. Eu tenho 5 oitavos. 5 oitavos. Depois eu tenho 4 sobre 7. 4 sobre 7. Então, eu tenho 4 sétimos. O outro, eu tenho 8 sobre 12. 8 sobre 12. Eu leio 8 12 avos. Então, quando ele passa de 11, eu já leio avos. E o último desse daqui, 9 sobre 20, eu leio 9 20 avos. 9 20 avos. 9 20 avos. É como eu leio esta última fração. Isso aqui é o número 10. Número 11. No número 11 tem assim: analise a situação ou a ilustração a seguir. O menino diz assim, ó, quero 4 zero da torta de morangos. 4 zero da torta de morango. A menina diz assim, ó, quero 0 quarto da torta de morangos. Então, olha só, eles trocaram. Um tinha o denominador 0 e o outro tinha o numerador 0. Aí a pergunta da letra A. Letra A diz assim: Nazaré recebeu a sua torta? Por quê? Então, olha só, Nazaré, ela não recebeu a sua torta. Por que ela não recebeu a sua torta? Porque, embora ela indicasse as partes que estava dividido o denominador, ela não quis nenhuma. Ela disse 0 em cima, o numerador foi 0. Então, ela não tomou nenhuma parte do denominador. Então, olha só, o numerador não
indicou quantas partes ela queria. Então, não indicou quantas partes ela queria. 0/4. A torta foi dividida em 4, mas ela não disse quantos queria. 0. 0 não é valor. E Raimundo recebeu a sua torta? Também não. Letra B. Também não. Por que ele não recebeu? Porque não é possível comer fatias de uma torta que não foi dividida. Se é 0, quer dizer que nem tem torta e nem foi dividida. Não poderia tomar partes do que não foi dividido. Então, ele não pode tomar parte daquilo que não se dividiu. Então, quando o denominador dele foi 0, ele não dividiu a torta em pedaço algum. Página 171. Página 171. Na página 171, número 12, ele vem dizendo o seguinte: observe a cena e responda às questões. Letra A. Qual é o significado da expressão uma fração de minutos? O avô falou assim, ó, filho, parece que você nasceu em uma fração de minuto. É o pai. Ele diz, parece que você nasceu em uma fração de minuto. O que significa uma fração do minuto? Nós já sabemos que fração do minuto significa uma parte dos minutos. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser qualquer tempo em minutos. Então, fração de minuto significa, letra A, significa pouco tempo. Porque se 1 minuto já é pouco tempo, então a fração de minuto é menor ainda. A letra B. Letra B. Qual seria a fração correspondente a essa expressão, caso alguém levasse a frase ao pé da letra? Então, olha só. Poderia ser qualquer número aqui, ó. Qualquer número que tivesse o denominador 60. Então, podia ser aqui, ó, qualquer número até chegar em 59. Então, seria fração do minuto. Uma parte do minuto. Número 13. No número 13 tem assim. O professor Dagoberto, ele ensinou que a fração 1/12 pode representar o mês de julho em relação ao ano. Por quê? Ó, um ano tem 12 meses. Um ano tem 12 meses. E um mês do ano é 1/12. O ano foi dividido em 12 e ele estava representando apenas um mês. Aí vem. Que fração representaria o mês de dezembro? O mês de dezembro também seria representado por 1/12, porque seria um mês de dezembro. Letra B. Letra B. Existe alguma semelhança entre as frações que representam o mês de julho e o mês de dezembro? Qual? Então, existem semelhanças? Sim. Qual é a semelhança? Ambas representam um mês do ano. Então, ambas representam um mês do ano. As duas representam um mês do ano. Letra C. Letra C. O que representa o número 12 nessa fração? Então, significa
quantidade dos meses. São 12 meses, por isso o denominador é 12. Aí, letra D. Letra D. O que representa o 1? Então, representa um mês do ano. Ou qualquer mês do ano é representada pelo número 1. 1 sobre 12. Número 14. No número 14 está falando o seguinte. Número 14 está falando o seguinte. Escreva como se lê cada fração. Vamos lá. Fração A. Na fração A, 3 sobre 11. 3 sobre 11. Então, eu leio 3, 11 avos. Letra B. Letra B. 5, 12. Eu leio 5, 12 avos. 14 sobre 13. 14, 13 avos. 14, 13 avos. Aí, a letra D. Letra D. 21, 17. Aí eu coloco 21, 17 com 2 S, 17 avos. O outro, 37, letra E. 37. Aí eu leio 37 avos. Então, veja só. Conforme essa explicação, então, que eu dei para vocês, os números, quando eles vão do 1 até o 6, até o 9 eu leio, do 2 até ao 9 eu leio meio, terço, quarto, quinto, mas quando chega do 11 em diante eu já coloco a palavra avos. Avos, porque ele é maior que 11. Agora, página 172. 172. Fração como quociente. Fração como quociente. Fração como quociente. Desafio. A vovó Idália sabe agradar as crianças. Imagine que ela consegue dividir 3 laranjas entre os 4 netos e todos ganham a mesma quantidade de laranjas. Como você resolveria este impasse? Então, olha só, ela só tem 3 laranjas e ela quer dividir para os 4 netos. Como você resolveria esse impasse? Letra A. Na letra A. Que fração de laranja cada neto vai receber? 3 quartos. Porque está dizendo o tanto de netos, não é isso? E aqui o tanto de laranja, 3 quartos. Por que 3 quartos? Cada laranja, ela vai ser dividida em 4, aqui ó. Ela tem 3 laranjas. Essas 3 laranjas, ela vai dividir cada laranja em 4 partes. E vai dar uma parte para cada neto. Vamos ver, ó. Ela vai dar essa parte e essa parte para um neto. Vai dar essa parte para outro neto. Vai dar essa parte, essa e essa para outro neto. E essa que eu não pintei para outro neto. Então, eu tenho aqui, ó, cada neto vai ganhar 3 partes. Cada neto, que são 4, vai ganhar 3 partes de uma laranja. Letra C. Na última hora,
A B é pessoal, então a B eu não vou colocar. Letra C. Na letra C tem assim, ó. Na última hora chegou Diana, a neta caçula. Nesse caso, que fração de laranja? Que fração de laranja cada um dos 5 netos recebeu? Aí já mudou. Porque agora são 5 netos e ela só tem 3 laranjas. Então, olha só. Então, são agora 3 laranjas dividido para os 5 netos. Então, ela vai ter que dividir. Ela vai ter que dividir cada laranja. Ela vai ter que dividir em 5 pedaços. Iguais, né? Porque eu tô fazendo assim, não tá bem igualzinho. Então, ela vai ter que dividir cada laranja em 5 pedaços, que é o tanto de meninos que ela tem. 5 pedaços. E vai dar uma parte para cada um. Então, ela vai dar um pedaço desse, um pedaço desse, um pedaço desse. Então, resposta 3/5. Letra D. Os netos receberiam maior quantidade de laranja se Diana não estivesse ali? Então, sim. Por que sim? Porque os pedaços seriam maiores. Então, sim. Os pedaços seriam maiores. Ela ia dividir em 3 e não em 5 partes. Então, os pedaços seriam maiores. Letra E. Que fração? Qual dessas frações é menor? Qual é que é menor? Nesse caso? A menor é 3/5, porque os pedaços foram menores. Se os pedaços forem menores, então a resposta aqui é 3/5. 3/5 é menor que 3/4, porque 3/4 dos pedaços são maiores. Número 16. Deixa eu só colocar a página aqui em cima. 172, número 15. Agora o número 16. No número 16, ele diz assim, ó. No armário da vovó Miralva, há 5 caixas de chá de capim-limão. Para agradar os netos, Lara e Vitor, ela vai usar essas caixinhas em 6 ocasiões diferentes. Que fração representa a quantidade de chá a ser utilizada em cada ocasião? Ela tem quantas caixinhas? Ela tem 5 caixinhas. E ela vai usar em 6 dias diferentes. Então, ó, a quantidade do dia, 6. E a quantidade de caixinhas que ela tem, 5. 5 cestos. Então, quantos dias, quantas caixinhas? 5 cestos. Número 17. No número 17, eu nem vou colocar porque não era para fazer, não é? Número 17 era para se juntar com um colega e nós não fizemos na aula 1. Então, corrigir a atividade que foi para casa naquele dia. Frações, continuando a nossa aula, frações com operador multiplicativo. Esse daqui eu já expliquei. Nós vamos responder na aula 1. Agora eu vou explicar para vocês fração como razão. O que é isso, tia? Fração como razão. Talvez vocês ainda nem tenham visto esse nome em algum lugar. Então, o assunto é frações como razão. O que é razão? Então, frações como razão. Uma fração como razão
significa a divisão da fração. Vamos ver aqui, ó. Na casa da vovó Conceição existem vários gatos. Aí tá mostrando o tanto de gatos que tem. Aí quando você vai olhar a quantidade de gatos e a quantidade que tem de cada cor, aí você vai ter uma fração como razão. Como por exemplo, ó, qual a quantidade total de gatos na casa da vovó Conceição? 10 gatos. Então a quantidade total, 10 gatos. Aí tem aqui, ó, pinte a fração que representa a quantidade de gatos brancos. Na imagem eu tenho 2 gatos brancos, então 2 décimos. Então fração como razão é isso aí. É você representar uma fração que tenha numerador e que tenha denominador. Então isso aí é razão como fração. O outro assunto que eu tenho para explicar para vocês é equivalência de fração. Equivalência e comparação. Equivalência e comparação. Primeiro, o que é equivalência de fração? Equivalência de fração é quando você tem uma fração que ela não é igual, mas ela representa a mesma quantidade do inteiro. Veja só, isso quer dizer aqui, ó, eu tenho isso daqui, que eu dividi em 4. Pintei 1, então aqui eu tenho 1/4. Aí eu pego a mesma fração, o mesmo desenho, e agora em vez de eu dividir em 4, eu vou dividir ele, ó, 4, 8, 12, 16. Então agora eu vou dividir em 16 e aqui em cima eu vou pintar 4. 4/16. Então, ó, essa fração representa a mesma quantidade dessa fração. Ela não é a mesma fração porque ela não é igual. Não é igual, mas ela representa a mesma quantidade da fração. Então, fração equivalente é quando ela representa a mesma quantidade. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho aqui, ó, 6 nonos é igual a 18 dozeavos. Como é que 6 nonos pode ser igual a 12 dezoitoavos? Porque, para mim achar a equivalência de uma fração, eu multiplico a fração. Numerador e denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, veja só, eu multipliquei aqui, ó, 6 vezes 2 é igual a 12. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, para você encontrar a equivalência de uma fração, o numerador e o denominador, ele tem que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Olha um outro exemplo aqui. Se eu quero achar uma fração equivalente aqui, ó. Ó, se eu quero descobrir qual é o número que eu vou colocar aqui em cima. 8 oitavos é igual a 40 avos. Como é que eu vou saber o número que eu vou colocar aqui em cima? Aí eu vou ver, ó, o 8. Quantas vezes eu multipliquei o 8 para dar 40? Eu fiz aqui, ó, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, eu vou pegar 2 vezes 5 é igual a 10. Então, isso daí é para você encontrar a equivalência de uma fração. E quando a gente vai comparar as frações, comparação de fração, você também vai ter que olhar o denominador e olhar o numerador para ver qual a maior fração e qual é a menor fração. Isso eu expliquei nesse instante, quando eu mostrei sobre a vovó dividindo as laranjas. Quando é que ela é maior e quando é que ela é menor. Veja só, se as frações estiverem numeradores iguais, 1/4 e 1/8. 1/4 e 1/8. Os dois numeradores são iguais, os dois denominadores são diferentes. A maior fração
é aquela que tem o menor denominador. Veja só, esse eu dividi em 4, esse eu dividi em 8. Esse eu peguei um de 4, esse eu peguei um de 8. Então, qual foi que eu fiquei com o pedaço maior? O pedaço maior foi esse daqui, porque eu dividi em 4 em vez de eu dividir em 8. No outro caso, os numeradores são diferentes, mas os denominadores são iguais. Olha só, os numeradores são diferentes, mas os denominadores são iguais. Nesse caso aí, ó, eu dividi os dois em 12. Aí de um eu comi 2 pedaços, do outro eu peguei 7 pedaços. Qual foi que eu comi mais? A que eu dividi, a que eu tomei 7 pedaços. Então, 7 dozeavos é maior que 2 dozeavos. Aí vem, e agora se for tudo diferente, o numerador e o denominador for diferente, aí já é um outro assunto que eu vou dar para vocês nas próximas aulas, certo? Então, nas próximas aulas é que eu vou explicar isso daí para vocês e vou explicar também tipos de fração. Então, por hoje é só e depois a gente se encontra com tipos de frações, tá? Beijos e até a próxima.